O nosso modelo tradicional, ele é insustentável, né? Hoje a gente tem uma sobrecarga, a gente produz e consome muito mais e num ritmo muito mais acelerado do que os ecossistemas, do que a terra consegue reciclar e nos fornecer. Então a gente precisa ajustar o nosso consumo, o nosso padrão de consumo e de produção a esse ritmo da natureza, né? Então a gente fala que o nosso sistema alimentar, por exemplo, ele tem que ser sustentável e regenerativo, né? Se tem o lado ambiental, a gente também tem o lado social. Então o que a gente consome de alimento, como é que ele é produzido, né? Não só as condições ambientais, mas por quem ele está sendo produzido. Em que condições? Como é que são as condições de trabalho durante toda a cadeia produtiva? Acho que um caminho super importante tem a ver com o sistema mesmo de produção, né? Hoje a nossa forma de cultivar o alimento, ele é baseado na extensão, né, do uso da terra, num consumo enorme, né, de água, com uma emissão muito grande. Então a gente tem que começar a transformar a maneira como a gente planta, como a gente produz esses alimentos, e para isso a gente precisa de tecnologia, né? Então cada vez mais a gente tem que aumentar a produtividade, ganhar escala, fazer a rastreabilidade da cadeia. Essa questão da rastreabilidade é fundamental. Então, tecnologia e inovação são fundamentais. A mandioca deveria ser a deusa do Brasil, assim, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que a gente se permitiu duas colonizações, a portuguesa e a americana depois, né? E aí isso fez com que a gente passasse a dar muito mais valor, né, àquilo que vem de fora do que é nosso. O Brasil tem riquezas assim absurdas em todos os âmbitos. Eu falo da culinária porque é o que é mais próximo de mim, né? E aí conectando também com outras redes de biomas brasileiros, né? Tem frutas, tem raízes, tem especiarias que a gente não tem a menor ideia, né? E a gente acaba pagando fortunas por coisas que vêm de outros países que não tem a menor conexão com a nossa história, com a nossa... Então eu acho que a mandioca é uma resistência também nesse sentido, né? Da gente começar a olhar mais para o Brasil, para aquilo que é nosso, né? Enxergar a Amazônia como nosso, porque a maioria do brasileiro, até pouquíssimo tempo atrás, nem sequer enxergava a Amazônia como nossa. Eu brinco que eu me sentia uma estrangeira em São Paulo quando eu fui morar lá, sabe? Porque as pessoas falam, você é da Amazônia, parecia assim que eu era da China. A última leva de desenvolvimento na Amazônia, que foi lá em 1970, 80, ela veio para destruir a Amazônia. Ela não via essa possibilidade de valorizar a Amazônia, né? Tanto que muito desse desmatamento começou aí, né? Porque o governo federal entendeu que para ocupar a Amazônia era o gado, era a soja, né? A soja é um movimento mais recente, mas o gado principalmente, porque precisava ocupar o território, né? E aí ocupar, na nossa visão urbana, é limpar, né? Não é manter. Porque aí ali você vê que tem alguém, porque tá tudo destruído. Então isso tudo fez, e todos esses movimentos, eles são lentos, né? Eles não geram o problema na hora, eles vão... Aí agora precisa reeducar essa população, né? E atrair pessoas também já com outro olhar.
produtores tradicionais, quem vem da floresta, ou do interior, ou das comunidades tradicionais, eles não são profissionalizados, né? Eles não sabem lidar com o mercado, seja questão de precificação, de custo, seja de acesso mesmo, de como entregar, de como embalar. Tem um programa hoje dentro da Mandioca, que chama o Programa Raízes, onde a gente apoia o desenvolvimento de 40 produtores, né? Então a gente leva assistência técnica, capacitação, orientação e ajuda a profissionalizá-los, que a gente desenvolve socialmente a região e em questões ambientais também, né? Tem alguns processos tradicionais, por exemplo, no caso da mandioca, né? Que o principal processo de produção da mandioca é corte e queima, que a gente fala, né? Você deixa uma capoeira ali, a floresta vai meio que se refazendo, aí a população vai lá, queima aquela área, porque a cinza dessa queima ajuda a adubar o solo, né? E aí vai lá e planta mandioca. Só que isso ambientalmente não é legal, porque essa queima pode extrapolar e queimar um território maior, porque gera gases nocivos. Então, a gente levando a educação e a capacitação, a gente mostra que dá para fazer de forma natural, sem milhões de outras coisas, mas sem precisar queimar. Eu tenho certeza que antes eu estava agredindo a natureza. Agora não queimo para não agredir mais a natureza. Eu só faço a limpar, roçar e limpo o chão. Mais coisas que esse aí. Aí eu faço o plantio. Mas grela aqui é uma beleza. E é muito bonito que fica. Eu parei de fazer queimada. Rapaz, tá dando muito certo, cara. Sem sacanagem. Eu gostei muito mesmo. Antigamente acreditava que a força da mandioca era da queimada, né? Mas não é, não. Não é, a gente já percebeu que é do solo. E o que a gente coloca nele, né? O que vem com ele. Em novembro do ano passado que a gente começou esse teste da primeira plantação de mandioca orgânica. A gente entende que hoje a Amazônia está passando por um processo de transição, né? Então, a gente se sente responsável de participar desse modelo de transição. Então, dentro do Programa Raízes, a gente tem um projeto que é de transição para o modelo orgânico. Então, a gente mapeia todas as cadeias que ainda não são orgânicas e vamos iniciar um processo de transição para essas cadeias e fazendo a sensibilização dos produtores, né? A gente acredita que você não tem como achar um modelo perfeito, pronto e fechadinho, né? A gente tem que participar também na questão da conscientização. E a conscientização, ela só vem do conhecimento. Então, a gente primeiro partilha esse conhecimento, né? Divide com eles, a gente aprende com eles também e a gente tenta moldar aqui um modelo de transição para eles poderem participar de forma ativa dessa transição. Que não seja imposto, mas que a gente entenda também qual é a demanda deles e que com o tempo eles enxerguem a necessidade de não mais desmatar, de não utilizar fertilizante químico, por exemplo. Então, há um processo de transição, de educação, que é um processo de longo prazo, né? A gente não tem como estipular algo perfeito no momento que a gente está hoje na Amazônia, porque existe um histórico ali atrás que a gente precisa passar por esse momento de transição e a empresa entende muito bem que esse modelo ele existe e que a gente não pode simplesmente fechar os olhos para isso, que a gente tem que incentivar essa transição e mostrar para eles que isso é possível. Então esse projeto da mandioca é justamente para isso, para mostrar para eles que isso é possível, que a queima não é necessário para que a mandioca cresça bem, que não precisa usar químico, fertilizante químico, que a gente pode utilizar o orgânico. Então mostrar para eles que é viável, que é possível e que está muito próximo de fazer essa mudança se a gente fizer da forma correta. Eu estou fazendo uma experiência aqui nessa área, sem queimar, só foi roçado, juntado o lixo e o rapaz lá da associação, o Leandro, ele aradou essa área. Eu joguei um pouquinho de adubo e adubo orgânico e plantei. Ela tá com dia 15, ela vai fazer um mês. Mas eu tô achando que ela tá desenvolvendo bem, ó. Eu achei também, viu? Tá bom, tá bonitinho. Tá bonito mesmo. Dia 15 ela faz um mês. Pra quem não tem um mês, ela já tá assim. É. E essa macaxeira aqui, ela vai fazer 3 meses.
3 meses, Silvana? É, 3 meses. A bicha pegou bem, né? É. O nosso carro-chefe, que é o tucupi. O tucupi, ele é um caldo extraído da mandioca amarela, brava, né? É um produto complexo de explicar, mas no final ele é um tempero. O tucupi foi o primeiro produto da mandioca, é uma grande paixão minha, inclusive, e assim, meu pai, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, falou que o tucupi seria o tempero do século XXI, porque ele tem o potencial de ser um produto mundial, assim como o molho de tomate, assim como o molho inglês ou o shoyu. Ele tem características muito locais, mas ao mesmo tempo, por ser um fermentado, porque ele é um caldo fermentado, ele tem um potencial de sabor muito grande, né? E é muito bacana porque, assim, ele é um produto de origem indígena, né, que se manteve na nossa culinária local até hoje, faz parte do dia a dia do tacacá, do pato no tucupi, mas ele também pode ser usado de muitas outras formas, né? Ele combina com risoto, com arroz, com macarrão, ele tempera todos os tipos de proteína, então, assim, ele tem, de fato, uma potência muito grande e isso move muito a gente. Hoje é o nosso principal produto. Tem coisas na vida que a gente estabelece como meta e só quando elas acontecem é que a gente se lembra, né? Eu, quando era criança, aqui em Belém, a gente tinha uma fábrica que é conhecida no Brasil todo, que é a Febo, que é uma fábrica de sabonetes, né? Até hoje o sabonete Febo existe, não é mais produzido aqui. E a gente tem uma rua aqui onde o esgoto da Febo era canalizado. E aí você passava nessa rua, a rua inteira cheirava perfume, era delicioso. Eu passava quando criança. E aí, um dia aqui na Manioca, quando eu entrei, assim, que um vizinho chegou pra gente tem alguns prédios aqui no entorno, o vizinho falou pra gente assim: nossa, eu tô adorando essa vizinhança, porque de vez em quando eu acordo com cheiro de tucupi na minha casa. Quando ele falou isso, eu lembrei disso. Quando eu era criança, eu passava na rua e um dia eu falei, eu queria ter um negócio que um dia perfumasse a cidade inteira. E a gente já conseguiu fazer isso, pelo menos aqui no quarteirão. Onde a gente... Eu nasci numa fazenda, né, a 30 quilômetros daqui de Poços. A gente morava na fazenda e trabalhava pro dono da fazenda, né. E lá foi o meu primeiro contato, né, com a Danone, porque a gente tirava o leite cedo na fazenda. O caminhoneiro que pegava o leite era da Danone, né. Só que era, né, para mim a Danone era o caminhoneiro que ia lá, né. E eu sempre curioso de saber para onde vai esse leite, o que é feito com isso, né? A gente só via falar. Naquela época não ia na cidade, porque não tinha carro, não tinha como ir, né? Fazia compra na venda, que ficava lá na fazenda mesmo, então não tinha acesso a iogurte, esse tipo de coisa. Quando eu fui ficando mais adolescente, a minha mãe e meu pai falaram, olha, você não pode ficar aqui porque você não vai ter futuro, né? Então a gente recomenda que você vá embora, né? Vai para a cidade, tentar a vida e tal. E aí foi quando eu vim para a cidade. E aí comecei a trabalhar na antiga LPC, que era Laticínios Poste de Caldas, né? Antes de ser Danone. E aí que eu descobri para onde vinha o leite, né? Que era produzido lá no sítio. E aí fiquei encantado com isso, né? E o que me chamava muita atenção é que a vida lá no sítio, na roça, era muito difícil, porque
acordava cedo, né? Você ia para a roça, tinha que levar almoço, a mãe acordava cedo, chuva, sol, né? E quando eu cheguei aqui, que eu trabalhava dentro de uma indústria, né? Com restaurante, o ônibus me pega em casa e deixa em casa, né? Para mim eu tava de férias, né? Tipo, era diversão, né? Então, e meus valores foram construídos com base nisso, né? O impacto que nós causamos hoje no nosso planeta, ele é insustentável, né? Então, até tem o footprint, e a gente sabe que quando chega em julho, ou seja, depois de 7 meses, a gente já consumiu toda a capacidade da Terra de nos prover, né, serviços ambientais e de reciclar todo o nosso impacto. Ou seja, é como se a gente estivesse no cheque especial. A gente está consumindo de uma maneira muito mais acelerada do que a Terra consegue nos prover. Portanto, o que a gente precisa fazer dado que a gente está muito mais acelerado do que a capacidade da Terra, nós precisamos, além de ser sustentáveis, regenerar o nosso impacto. Bom, aqui a gente está na nossa estação de tratamento e captação de águas, né? Toda a água que a gente utiliza na fábrica, a gente capta do rio, que está aqui atrás da gente. Essa água é captada, é tratada no nosso sistema de tratamento, né? E a gente utiliza ela no processo produtivo e todo esse resíduo a gente devolve para essa estação aqui. Feito esse tratamento, a gente pega essa água, traz para essa estação aqui, que é a estação de filtração da água, né? E aí a gente pega essa água e devolve para o processo produtivo para reutilizar. Então a gente reduziu muito a captação de água da natureza, né? Fazendo essa reutilização da água que nós captamos inicialmente no rio, tá? E uma característica importante, que a água que ainda a gente devolve para o rio, ela tem uma qualidade muito superior à água que a gente capta, né? Bom, essa água aqui é a água que a gente capta no Rio das Antas, né? Que é o rio que passa logo atrás aqui da gente, tá? É assim que a gente devolve ela na natureza, tá? Então a gente devolve uma água super limpa e cristalina, né? Muito melhor do que essa aqui que a gente captou. A responsabilidade nossa vai muito além do consumidor ou com os nossos funcionários, né? A gente tem aqui a 1 quilômetro abaixo o ponto turístico mais importante da cidade, que é a Cachoeira Véu das Noivas, né? Que é alimentada pelo rio onde a gente devolve a nossa água, né? Então a gente tem um compromisso com a sociedade muito forte também por este motivo. A nossa planta foi a primeira fábrica da Danone, do grupo, a receber a certificação tripla, que significa atingir 0 resíduos, 0 consumo de energia e 0 consumo de água. Falando sobre água,
Nós tivemos uma implementação de um projeto para captar a água da chuva através do nosso sistema aqui da fábrica. Então a chuva é captada através do nosso teto da planta, é direcionada para esses tanques de armazenagem. Depois disso, recebe um tratamento e está apta para o consumo tanto das pessoas como para a gente utilizar também nosso processo produtivo. Nós tivemos também a implementação de um sistema de captação solar. Esse processo ele possibilita que a gente capte a energia do sol, armazene e também utilize para poder operarmos a nossa produção. Aqui nós temos 1.500 placas que captam energia solar e elas são responsáveis por abastecer cerca de 20 a 25% da nossa energia necessária para a nossa produção. Os 80% restantes do nosso consumo de energia, nós captamos de fontes renováveis e temos um contrato com o fornecedor que garante esse abastecimento. Nós temos um compromisso de enviar 0 resíduos para aterro. Então hoje nós temos uma parceria que os nossos resíduos são enviados para esse parceiro que tem a capacidade de tratamento e esses produtos retornam para a gente em forma de fertilizantes que nós utilizamos aqui em nosso jardim. As empresas normalmente investem muito em crescimento e desenvolvimento e aqui na planta a gente vê que a preocupação com o meio ambiente é super relevante. Então a gente teve um investimento alto que ele não tem diretamente um impacto no crescimento da planta, mas sim na sociedade, no meio ambiente de forma geral. Eu não tinha essa preocupação. O foco, para mim, era produção, né, no menor custo possível, né, e com a maior eficiência possível, né. Mas eu fui aprendendo, né, na faculdade, né, comecei a ouvir, né, e eu comecei a observar muito, como eu tenho esse pé lá no sítio e aqui, o impacto, o que o impacto, né, dos desmatamentos, todo esse impacto ambiental estava causando lá na fazenda, de onde eu vi. Então, a chuva já não é na mesma época mais, a quantidade de chuva já não é da mesma quantidade que era quando eu morava lá, né? As plantas, né, já começaram a precisar de irrigação artificial porque não tinha chuva na época certa. Então eu comecei a perceber o quanto que é real essa mudança climática, né, que vem de toda a parte de desmatamento e tudo, está impactando em algo muito próximo de mim, né? E aí ter a oportunidade de trabalhar num grupo igual a Danone que valoriza isso é muito gratificante, né? E eu poder levar isso para todo o meu time aqui, né, e transformar eles também, a mentalidade deles, foi onde eu fui tomando muito gosto, né, e gostando muito de lidar com isso, né, a oportunidade de mudar o planeta, por mais que seja pequeno, né, mas estou contribuindo, né, então para mim foi bem aí, eu comecei a comparar, né, como que era quando eu era criança e como que está hoje. O que mudou? Mudou o clima, né? Mudou o clima. Foi onde eu percebi que realmente todo esse impacto climático afeta muito a gente. Olha, o Brasil que eu quero ver em 2050 é um Brasil que, de fato, soube aproveitar todo o seu potencial, né? Então, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, é um dos maiores exportadores, é o país com maior biodiversidade. Então, que a gente consiga aproveitar tudo isso que nós já temos e somos e que a gente passe a ser referência para o mundo.